Livro Reportagens de Além-Túmulo, Irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição de número 30. Mania de enfermidade. Vamos, Luísa! Exclamava Inácio Penaranda, dirigindo-se à esposa afetuosamente. Creio estimarás o tema evangélico desta noite. Prometem-nos valiosas conclusões relativamente à mediunidade e o seu exercício. Ao que suponho, os esclarecimentos apresentarão singular interesse para nós ambos. Luísa apoiou o rosto na mão direita, num gesto muito seu, e disse com enfado: Ora, Inácio, achas que posso cometer a imprudência de enfrentar a noite chuvosa? E minha nevralgia? A gripe do Carlos e o reumatismo de mamãe. Não teria ouvido para as lições a que te referes. Francamente, não posso compreender tuas boas disposições invariáveis. Inácio aprimorava o nó da gravata e respondia: Compreendo os teus cuidados, mas devo lembrar que há 3 anos te esquivas a minha companhia. Naturalmente, devo ser o primeiro a encarecer tuas virtudes de filha e mãe. Creio, porém, que exageras o sentido das enfermidades. Em vão procura interessar-te nos problemas da fé. Inutilmente busco inclinar-te a mente para os problemas mais nobres da vida. Não sabes falar senão de doenças, insânias, ventosas, injeções e comprimidos. Vives quase esmagada por expectativas angustiosas. A chuva aborrece-te, o frio te atormenta, o vento leve te atemoriza. Tudo isso é de lamentar, porque nossa casa não se formou no pântano da ignorância, mas nos alicerces de conhecimentos sólidos. Nossa fé consagra a iluminação íntima como patrimônio mais precioso do mundo. Por que, então, viver assim, descrente de Deus e de ti mesmo? A senhora Penaranda esboçou um gesto de sensibilidade ofendida e redarguiu chorando. Sempre as mesmas exortações ásperas. Quando me poderás compreender? Sabe Deus minhas lutas, meus esforços para reaver a saúde perdida. Dona Luísa cravou os olhos no companheiro, extremamente excitada, e bradou: Céus, que infelicidade a minha, que mágoa irremediável! Estou só, ninguém me compreende. Valha-me nosso Senhor Jesus Cristo. Após dirigir-lhe um olhar de piedade, o marido despedia-se. Não precisas aumentar a lamentação. Até logo. A companheira torcia as mãos, desconsolada. Todavia, escoados alguns minutos, correu à porta de saída a gritar: Inácio! Inácio! Ele voltou a indagar os motivos do chamamento. A capa, explicava a dona de casa ansiosamente. Esquecestes a capa. Lembra-te de que me sinto aniquilada. Não queiras também arruinar a saúde. Inácio, resignado, vestiu o capote impermeável e saiu calmamente. Aquela mania da senhora Penaranda, contudo, era muito velha. Dona Luísa não enxergava senão miasmas e pestilências por todos os lados. Embora as dores que cultivava, grande parte do dia era por ela empregado em esfregar metodicamente o assoalho, receosa do acúmulo de pó. Nunca permitia que o filho se levantasse da cama antes que o sol inundasse as dependências da casa. Trazia a velha genitora quase totalmente enfaixada num quarto escuro, rodeada de ungüentos e caixas de injeções, e para si mesma descobria diariamente os mais extravagantes sintomas. Referia-se a dores nos braços, nas pernas, no rosto. Dizia-se vítima de todos os sofrimentos físicos. A imaginação enfermiça engendrava moléstias nas mais ínfimas sensações e, na residência dos Penaranda, nos fins de mês, as contas de farmácia superavam todas as demais despesas reunidas. Debalde, o marido lhe oferecera as luzes do espiritismo cristão, ansioso por modificar-lhe as disposições mentais. Dona Luísa furtava-se às observações mais sérias
e não sabia viver senão entre sustos, pavores e preocupações. Raro o dia em que, ao voltar dos serviços habituais, o companheiro não a encontrava afogada em grosso costume de lã, hermeticamente encafuada na alcova, a lamentar o vento, a umidade, a nuvem. De quando em quando, valia-se Inácio de oportunidades da conversação comum, tentando incutir ideias novas no espírito da companheira, de modo a criar-lhe ambiente diverso. A teimosa senhora não se resignava a omitir comentários a doenças de toda a sorte. Quando a situação doméstica se tornou mais grave, o chefe da família não se conteve e intimou a esposa a ocupar-se de assuntos mais elevados, compelindo-a a examinar nobres problemas espirituais e a ouvir preleções evangélicas em sua companhia. Dona Luísa atendeu, porém, constrangidamente, a queixar-se amargurada. No curso das reuniões a que compareceu, forçada pelo marido, causava compaixão a quantos lhe ouviam a palavra lamentosa. A infeliz criatura não andava, arrastava-se. Suas considerações sobre a vida eram acompanhadas de suspiros comovedores, como se sua palestra não devesse passar de gemidos longos. Não ouvia as dissertações construtivas, nem participava das orações no ambiente geral. Apenas prestava atenção às consolações de Salatiel, o amorável benfeitor invisível que comparecia a quase todas as reuniões. A maneira de criança viciada a receber carinhos, cheia de noção exclusivista, Dona Luísa agarrava-se às expressões de conforto, completamente alheia aos apelos de ordem espiritual. Parecia, contudo, tão esmagada de padecimentos físicos que a senhora Marcondes, devotada médium do grupo, se ofereceu voluntariamente a levar-lhe socorros espirituais na própria residência. A família Penaranda aceitou, sumamente reconhecida. Enquanto Inácio examinava a possibilidade da renovação mental da esposa, antegozava a Dona Luísa o momento em que pudesse conversar com o espírito Salatiel, quase a sós, para comentar as enfermidades numerosas que lhe invadiam o corpo e lhe assaltavam o lar. Começaram os trabalhos de assistência, em círculo muito íntimo. O dono da casa não cabia em si de esperança e contentamento. Na primeira noite de orações, Salatiel discorreu sobre a providência do Eterno Pai e as divinas possibilidades da criatura. O verbo amoroso e sábio da venerável entidade extravasava luz de esclarecimento e mel de sabedoria. Mas, com enorme surpresa dos presentes, finda a preleção, Dona Luísa adiantou-se, interpelando o instrutor invisível. Meu caro protetor, antes de vos retirardes, gostaria de vos ouvir sobre as dores que venho sentindo no braço esquerdo. Depois de prolongado silêncio, o amigo espiritual, como um homem educado a atender uma criança, respondeu qualquer coisa que induzia a confiança no poder divino. A consulente não se deu por satisfeita e pediu explicações para a comichão que sentia nos pés. Também sobre o abatimento do filhinho e um exame dos órgãos de sua velha mãe. Sentindo-se crivado de interrogações inoportunas, o benfeitor invisível prometeu alongar-se convenientemente no assunto na reunião da semana seguinte. Com efeito, na sessão imediata, compareceu Salatiel e endereçou significativa mensagem à senhora Peneranda. Minha irmã, dizia ele solicitamente, não construas cárcere mental para as tuas possibilidades criadoras na vida. É razoável que o doente procure remédio, como o sedento se encaminha à fonte amiga que lhe desaltera a sede. Não envenenes, porém, os teus dias no mundo com a ideia de enfermidades. Por que esperar a saúde completa num plano material imperfeito como a Terra? Se o planeta é reconhecidamente uma escola, é justo não possa constituir morada exclusiva de educadores.
Se a reencarnação é desgaste de arestas, como aguardar expressão de pureza absoluta nos elementos em atrito? O corpo humano é o campo de forças vivas. Milhões de indivíduos celulares aí se agitam, à moda dos homens nas colônias e cidades tumultuosas. Há contínuos serviços renovadores na assimilação e desassimilação. Se isto é inevitável, como aguardar perfeita harmonia orgânica na máquina celular desmontável e perecível? Lembra-te de que esse laboratório corporal, transformável e provisório, é o templo onde poderás adquirir a saúde eterna do espírito. Andaria acertado o crente que se deixasse deter voluntariamente no lodo que recobre as paredes da sua casa de oração, indiferente à intimidade sublime e profunda do santuário? É justo que as figurações externas requisitem a nossa atenção, mas não podemos esquecer o essencial, o imperecível e o melhor. Pondera minhas despretensiosas palavras e liberta a mente encarcerada nas sombras transitórias, recordando o ensinamento de Jesus, quando asseverou que o nosso tesouro estará sempre onde colocarmos o coração. Dona Luísa, porém, continuou impermeável às admoestações nobres e elevadas. Não valeram conselhos de Salatiel, com amorosas interpretações do marido e dos irmãos na fé. Os anos agravaram-lhe preocupações e manias, até que a morte do corpo se encarregou de atirá-la a novas experiências. Qual não lhe foi, porém, a surpresa dolorosa ao ver-se sozinha, abandonada, sem ninguém? Guardava a nítida convicção de haver transposto o limiar do sepulcro, mas continuava prostrada, experimentando vertigens, dores, comichões. Tomada de pavor, observava os pés e mãos singularmente inchados, a epiderme manchada de notas gangrenosas dos derradeiros dias na terra. Orava, e contudo as suas orações pareciam sem eco espiritual. Quanto tempo durou este martírio? Luísa Penaranda não poderia responder. Chegou, no entanto, o dia em que pôde lobrigar o vulto de Salatiel, depois de muitas lágrimas. Ó venerável amigo, exclamou a desencarnada, agarrando-lhe as mãos. Por que semelhantes sofrimentos? Não é certo que deixei a experiência terrestre? Não ouvi muitas vezes que a morte é a libertação? Enquanto o generoso emissário a contemplava, compadecido, a infeliz continuava. Onde a justiça de Deus que eu esperava? Nunca fui má para os outros. A essa altura, o benfeitor espiritual tomou a palavra e esclareceu. Sim, Luísa, nunca foste má para os outros, mas foste cruel para contigo mesmo. Não sabes que toda libertação ou escravização podem começar na terra ou nos círculos invisíveis? Sepulcro é mudança de casa, nunca de situação espiritual. A morte do corpo não elimina o campo que plantamos. Aliás, é a sua mão que nos oferece a colheita. Preferiste a ideia de enfermidade, cultivaste-a, alentaste-a. É natural que teu campo aqui seja o da enfermidade. Não existe outro para quem, como tu, não quis pensar noutra coisa. E ante o olhar assombrado da infeliz, Salatiel rematava. Existe o reino de Deus que aguarda a glorificação de todas as criaturas, e existem os reinos do eu, onde nos internamos pelas criações do próprio capricho. Abandonemos os reinos inferiores das nossas ilusões, minha boa amiga. Procuremos o reino de Deus, infinito e eterno. A senhora Penaranda sentiu-se arfar-lhe o peito, alucinada de novas esperanças. Leva-me contigo, generoso Salatiel, livra-me desses dolorosos padecimentos, ensina-me o caminho da liberdade. O mensageiro lançou-lhe um olhar fraterno e, fazendo menção de retirar-se, acentuou. Posso, como noutrora, convidar-te, não, porém, arrastar-te.
O problema pertence ao teu foro individual. O trabalho é do teu campo. Arranca-lhe a erva daninha e semeia-o de novo. Vem conosco, Luísa. Ajuda-te. Se te sentes verdadeiramente cansada da escravidão em que tens vivido, recorda que para a libertação do espírito, todo minuto é tempo de começar.